Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui em 4 anos, R$1 milhão. E para chegar nesse R$1 milhão, eu faço então investimentos na bolsa. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link onde que eu falo em alguns vídeos. Na verdade é uma playlist de vídeos onde que eu explico o projeto. Mas nesse vídeo especificamente eu quero falar sobre um dos ativos que eu tenho na carteira, que são os fundos imobiliários. Por que é importante você investir em fundos imobiliários? Qual que é a vantagem de você ter fundos imobiliários em relação a você ter um imóvel, por exemplo, comprar um imóvel ou você ter fundos imobiliários? Vou também citar rapidamente os tipos de fundos e, claro, no final do vídeo dizer aí como que eu estou usando a estratégia então de investimentos em fundos imobiliários. Então fica comigo até o final que esse vídeo vai ser muito importante. Já vou gravar a tela aqui do computador, vou mostrar aqui para você então. Lembrando que esse post aqui é da Invest Dica, tá? Eu peguei lá do Bruno e a Isabela, é um casal que eles dão dica lá. Vou deixar também o link aí, né? Eu não estou roubando o post, eu estou citando a fonte, então fica legal. Bom, o que nós vamos saber assim? Quais são os fundos imobiliários? Então existe fundo imobiliário de tijolo, de papel, fundo híbridos, que são os fundos que juntam tijolo e papel. Existem os fundos de fundos e os fundos de desenvolvimento. Vamos ver rapidamente o que é cada um deles. Ó, você tem os fundos de fundos. São aqueles fundos que ele tem na carteira do próprio fundo, ele tem outros fundos, ou seja, a empresa então ela administra fundos que são de fundos. Eu vou ler exatamente o texto para você entender o que são. Os fundos de fundos são aqueles fundos que, ao invés de eles investir diretamente num galpão logístico, por exemplo, eles investem em fundos que investe em galpão logístico. Ao invés de eles investir, por exemplo, num shopping, eles investem em fundos que investem em shopping, tá bom? Então, eles não investem então diretamente no imóvel, assim. A principal vantagem de você ter um fundo desse é que você tem então uma diversificação na sua carteira. Então, só o fato de você comprar um fundo, você investir no fundo de fundo, significa então que você está investindo em vários outros fundos imobiliários. Então, por exemplo, eu tenho o HFOF na minha carteira. Esse HFOF investe em fundo logístico, fundo híbrido, fundo de papel. Então eu tenho uma diversificação só pelo fato de eu comprar, de eu ter na minha carteira um fundo de fundo. O objetivo principal é oferecer por meio de um único veículo a diversificação na sua carteira. Então é interessante você ter esse fundo. Tem outro fundo que é o fundo de desenvolvimento. Esse fundo de desenvolvimento basicamente é assim. Eu vou ler aqui, ó. O fundo de desenvolvimento que investe na construção de imóvel e para a venda. Eles lucram com a venda desses imóveis. Entretanto, a incorporação imobiliária é uma atividade de alto risco. Nesse caso, o risco do incorporador é transferido para o investidor. Então, o fundo de desenvolvimento, o nome já diz, ele vai investir naqueles imóveis, vai construir imóveis para depois vender. Eu tenho na minha carteira um fundo de desenvolvimento que é talvez o fundo mais arriscado que eu tenho, que é o TORD 11. Eu vou colocar um print aqui da minha carteira, e pelo fato dele ser o fundo mais arriscado, na verdade o fundo que eu tenho menos patrimônio. Acho que eu chego aí menos de R$1.000 nesse fundo, tá bom? Bom, já falamos do fundo de fundos, fundo de desenvolvimento. Lembrando que esse fundo de desenvolvimento pode, em algum momento, dependendo de quando ele vende o imóvel que ele construiu, você tem uma rentabilidade maior do que os outros fundos. Bom, o próximo
fundo são os fundos de tijolo. E aí o nome já diz, né? São fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são fundos que aplicam o seu patrimônio na construção e exploração comercial de imóveis físicos. Por exemplo, renda mensal através de aluguéis. Então, por exemplo, vamos pegar um fundo que investe em lajes corporativas, onde você tem escritório. Então, são fundos de tijolo. O nome já fica fácil, né? São fundos que investem não em tijolo em si, mas em imóveis físicos, né? Por exemplo, você tem shopping. Shopping é um imóvel físico. Você tem fundos imobiliários que investem, então, em lojas de shoppings. Então, são fundos de tijolo. Fica fácil de entender. Fundos de papel são aqueles fundos que já não investem tanto, eles não investem em imóveis físicos, mas eles investem em carteiras, em papéis imobiliários. Por exemplo, vamos dizer que uma corporadora quer construir um prédio. Então, para ela construir o prédio, ela precisa de dinheiro. Quem que investe para construir o prédio são esses fundos imobiliários. Não sei se o nome fica bem claro, tá bom? Mas eu vou ler aqui na íntegra. Fundo de papéis são os fundos imobiliários que financiam operações do mercado imobiliário. Tem seu investimento voltado principalmente em ativos como certificados recebíveis imobiliários, letra de crédito imobiliário e letra de hipoteca, etc. Ou seja, é o fundo em que você não tem, então, a empresa que administra os fundos, ela não investe em imóveis físicos, mas em papéis, em recebíveis, para poder fazer as construções. E por último, então, nós temos os fundos híbridos, que o nome já diz, né? São fundos que tem na sua carteira tanto fundo de papel, como fundo de tijolo, como fundo de fundos e assim por diante, ou seja, é o híbrido. Aí talvez a minha maior dica, por que eu estou gravando esse vídeo, qual que é a vantagem de você investir nos fundos imobiliários? Bom, a primeira vantagem de você investir em fundos imobiliários é que você não precisa ter um capital muito alto, né? Então vamos dizer que você quer viver de aluguel, né? Para você fazer isso, você precisa comprar um imóvel. Para você comprar um imóvel, você precisa ter 200, 300, 500 mil reais. Então, a maioria das pessoas não tem essas condições. Ou tem um imóvel que ela mora, ou está juntando dinheiro para depois comprar o imóvel e receber o aluguel. Quando se fala em fundos imobiliários, você com 10 reais, eu tenho na minha carteira fundos imobiliários que hoje está custando menos de 6 reais. Acho que é o Tord 11, hoje a cotação dele está menos de 6 reais. Então você compra as cotas e todos os meses você recebe um valorzinho, que a gente dá o nome de dividendo, que seria o aluguel. Então você não tem, por exemplo, você não precisa ter um investimento de 200, 300, 500 mil reais para você comprar um imóvel. Então você compra cotas e é claro que essas cotas no final do mês elas vão retornar para você como se fosse um aluguel, que a gente dá o nome de dividendos. É claro que isso é proporcional. Se você tiver 10 mil investido em fundos imobiliários, você vai ter um X valor no final do mês. Se você tiver mais o valor maior, você vai ter mais cotas, o seu valor de dividendo vai ser proporcional. Então, essa talvez seja a principal vantagem das pessoas investirem em fundos imobiliários, que você não precisa, então, ter um valor aí para você comprar um imóvel. Outra vantagem é o seguinte, é a questão da liquidez. Quando você investe em fundos imobiliários, você pode, por exemplo, você precisar de dinheiro, vamos dizer que você tem 100 mil investido em fundos imobiliários, você quer esse valor, você pode vender as suas cotas e no máximo 2, 3 dias você tem o seu valor na conta. Diferente quando você tem um imóvel. Quando você tem um imóvel, para você vender, demora tempo. Eu conheço pessoas que já fazem mais de 5 anos tentando vender o imóvel e não consegue vender o imóvel. Então essa facilidade que a gente chama de liquidez
é mais interessante. E a outra coisa que faz com que muita gente invista em fundos imobiliários é o próprio dividendo, ou seja, a facilidade de você ter todo final do mês o valor que retorna aí para você. Eu vou deixar passando aqui desse lado, esse mês, quanto que eu vou receber então de dividendos dos meus fundos imobiliários, tá bom? Eu espero que o vídeo te ajudou de alguma forma para você entender um pouquinho mais. Eu não sou especialista em fundos imobiliários, na verdade eu sou um investidor comum que está aí aprendendo no dia a dia, tá bom? Forte abraço, se inscreva no canal, até a próxima, fui, tchau!